Você vai ouvir agora o Lições Diárias da Bíblia, apresentado pelo Pastor Alberto. Olá, hoje é terça-feira, dia 30 de maio, e o tema do estudo de hoje é Babilônia, o centro da adoração ao sol. O texto bíblico, que é a base do estudo de hoje, está em Ezequiel, capítulo 8, no versículo 16. E aqui, a Bíblia diz o seguinte: Levou-me para o átrio de dentro da casa do Senhor, e eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, de costas para o templo do Senhor, e com o rosto para o oriente. Adoravam o sol, virados para o oriente. A adoração ao sol era notável no Egito, Assíria, Pérsia e certamente na Babilônia. Em seu livro A Adoração da Natureza, James Frazer fez esta observação. Na antiga Babilônia, o sol era adorado desde os tempos imemoriais. Pode ser surpreendente, mas algumas vezes a adoração babilônica ao sol influenciou a adoração por parte do povo de Deus no Antigo Testamento. Como lemos no livro do profeta Ezequiel, capítulo 8, verso 16, no início, o profeta, que foi contemporâneo de Daniel, retratou pessoas de costas para o templo do Senhor e virados para o leste, adorando o sol, em vez de adorar o Criador do sol. Em Apocalipse 17, João descreveu um tempo em que os princípios da Babilônia, incluindo a adoração ao sol, entrariam na igreja durante uma era de concessões. A conversão inesperada de Constantino, no início do quarto século, causou alegria ao Império Romano. Constantino era inclinado a adorar o sol. Edward Gibbon, renomado historiador, escreveu: O sol era universalmente celebrado como o guia invencível e o protetor de Constantino. O que está escrito na página 12 da obra A História do Declínio e a Queda do Império Romano. Constantino aprovou a primeira lei dominical que dizia, no venerável dia do sol, que os magistrados e as pessoas que residem nas cidades descansem e que todos os estabelecimentos sejam fechados. Essa lei foi promulgada no Edito de Constantino no ano 321 d.C. Essa lei não impôs a observância dominical a todos os súditos de Constantino, mas fortaleceu a observância do domingo na mente da população. Nas décadas seguintes, imperadores e papas continuaram, por meio de decretos estatais e concílios da Igreja, a estabelecer o domingo como único dia de adoração, o qual permanece hoje para a maioria dos cristãos. E finalizando aqui a lição, preste atenção no que eu vou dizer. Esse é um exemplo da verdade de que não é porque a maioria acredita em algo ou até o pratica que isso se torna certo. A guarda do domingo é uma prova disso. Quando Constantino, no ano 321 d.C. ou da nossa era, trouxe a obrigatoriedade da guarda do domingo, ele estava trazendo um costume pagão, porque conforme o próprio edito de Constantino falava, era o venerável dia do sol. Constantino era um adorador do sol, e o domingo, o primeiro dia da semana, era um dia dedicado a adorar o sol. Na verdade, quando olhamos para a Bíblia, não encontramos nenhuma, repito, nenhuma, absolutamente nenhuma orientação para a guarda desse dia. Ponto final. E pelo contrário, encontramos inúmeras declarações bíblicas e do próprio Cristo e dos apóstolos para guardarmos o sábado. É exatamente por isso que eu faço aqui de novo esse apelo, como nós fazemos praticamente todos os dias de nossos estudos. Estude a Bíblia, estude a Palavra de Deus, esteja disposto a viver o que ela ensina. A Bíblia é muito clara em tudo o que Deus deixou ali escrito. O que precisamos é o desejo sincero de seguir o que está ali. Repito, estude a Bíblia.
O domingo não tem base bíblica. O sábado, sim. O domingo não é um legado divino, é uma criação humana que tem por base a adoração pagã e que entrou na igreja por questões políticas a partir de um imperador de nome Constantino. E não entrou no povo de Deus por orientação do Senhor, por orientação da Bíblia. Ao finalizar nossa lição, deixo com você o texto da leitura bíblica de hoje, que está no Salmo 24. Um grande abraço e, com a permissão do Senhor, nos encontramos amanhã para o nosso próximo estudo. Até lá. O Senhor deseja que nós tenhamos conhecimento da Sua Palavra. Por isso, continue conosco estudando as lições da Escola Sabatina. Que o Espírito Santo te abençoe muito.